Se a sua casa vive em tensão e as palavras ferem, ponha a mão no peito agora. Com o Salmo 66, vamos limpar toda a maldição e encerrar as brigas. Respire fundo. Hoje, a paz entra. Eu sei como isso começa. Uma conversa boba vira faísca, alguém levanta o tom, portas batem, o silêncio fica pesado. A causa real é espiritual. Palavras duras e conselhos ocultos que alimentam um ciclo de contenda. O efeito é claro: cansaço, divisão e sensação de que a casa perdeu o sossego. Mas existe uma arma simples e poderosa: tomar o Salmo 66 como trilho de purificação para este lar. Faça este primeiro passo simples. Inspire contando até 4 e solte o ar devagar. Enquanto respira, lembre-se do que o salmista anuncia. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por mim. Salmo 66, versículo 16. Esse convite nos chama a dar testemunho de mudança real. Hoje você vai contar outra história sobre este lar. Visualize a sala de casa como um lugar de reconciliação. Veja as palavras pesadas perdendo força e caindo ao chão, como brasas que se apagam. Diga internamente, com sinceridade: eu recuso prolongar discussões, eu desligo a fonte da raiva, eu escolho a mansidão. Não é fraqueza, é governo do coração. O Salmo 66 nos conduz a esta ordem. Primeiro, admitir o que feriu. Depois, renunciar ao que alimenta briga. Em seguida, louvar. Por fim, afirmar autoridade sobre o ambiente. Talvez você pense: aqui ninguém muda, mas a palavra mostra outro caminho. Quem confessa abre espaço para a graça. Quem renuncia quebra o acordo com o ciclo. Quem louva muda a atmosfera. Quem assume a autoridade estabelece limites. Então, ao lembrar da última discussão, troque a resposta automática por uma frase. Ao sentir vontade de retrucar, faça uma pausa. Deixe o tom descer. A paz não chega gritando. Ela se instala quando a voz escolhe o bem. Agora, coloque a atenção no peito e ore em silêncio. Senhor, limpa a minha fala, filtra meus pensamentos e visita esta casa com a tua paz. Se houver objetos, músicas ou hábitos que sempre acendem o conflito, marque mentalmente para retirar ou ajustar depois. Hoje começamos pelo interior e o restante será consequência. Promessa clara. O clima muda hoje. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque a fonte do ambiente foi reposicionada. Onde reinava o orgulho, entra a humildade. Onde havia medo, nasce confiança. Onde faltava ar, o lar respira. Para selar este início, declare com calma e convicção: eu acolho a paz de Deus neste lar e aceito encerrar hoje todo o ciclo de brigas. Que esta palavra fique como chave na porta de entrada. Esta casa pertence ao Senhor. Se vier provocação, responda com brandura. Se vier lembrança amarga, troque por gratidão. E quando cruzar o corredor, lembre-se do trilho do Salmo 66. Confissão, renúncia, louvor e autoridade. Começou agora uma história diferente para o seu lar. Hoje afirmo: nesta casa, a paz tem a última palavra e o respeito permanece. Hoje, vamos olhar a casa sem acusar ninguém, mas sem maquiar a verdade. Onde a tensão costuma nascer? No tom de voz que sobe, em ironias repetidas, em comparações que ferem. Há objetos, lembranças ou conversas que sempre reacendem a ira. A causa se alimenta de orgulho, gritos e memórias mal resolvidas. O efeito aparece em cansaço, silêncio que corta, olhares duros e um ar carregado que não passa. Não é apenas emoção, é um ciclo espiritual. O Salmo 66 orienta o coração. Diz que Deus escuta quando não guardamos maldade por dentro e que Ele não rejeita a oração quando a verdade está na mesa. Salmo 66, versículos 18 a 20. Por isso, o diagnóstico não é para apontar dedos. É para limpar a base da conversa com Deus. Faça uma pausa breve.
Respire com calma e permita que a mente desça do turbilhão. Pergunte ao Senhor: o que aqui alimenta contenda? Agora percorra mentalmente os espaços da casa. Na sala, quais temas sempre viram discussão? Na cozinha, há palavras que saem antes de pensar? Nos quartos, o celular ocupa o lugar do diálogo? No corredor, há lembranças e recados que inflamam? E no coração, quais ressentimentos você ficou repetindo? Nomeie 3 gatilhos com clareza. Diga-os por dentro, sem justificar. Ciúme velado, mania de ter a última palavra, objetos que trazem histórias de fofoca, músicas que atiçam rivalidade. Traga luz a isso. Você não precisa brigar com ninguém para mudar o clima. Dê o primeiro passo interior e se comprometa com ajustes simples. Baixar o tom, calar quando a língua arder, tirar da vista o que vira provocação, escolher horários melhores para assuntos sensíveis, parar de repetir histórias que reabrem feridas. Quem decide pela paz, abre um caminho que os demais, aos poucos, aprendem a seguir. Volte ao texto sagrado. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Salmo 66, versículo 20. Essa é a esperança. Quando a casa escolhe a verdade, o céu responde. Então, apresente a ele seus gatilhos. Peça perdão pelo que você mesmo alimentou. Renuncie ao prazer de vencer discussões. Agradeça pelas pequenas mudanças que já começaram hoje. Se ajudar, escreva num papel o que precisa sair e o que deve entrar. Sair. Sarcasmo, gritos, provocações. Entrar. Mansidão, escuta, horários combinados. Coloque esse papel na Bíblia aberta no Salmo 66, como sinal de que a casa está sob nova direção. Declaração de hoje. Eu trago à luz tudo que alimenta contenda nesta casa e escolho retirar o que não promove paz. Para fechar, faça um momento de silêncio. Permita que a leveza tome o lugar do ruído. Quando alguém voltar a tocar no assunto de sempre, ofereça outro caminho. Podemos falar disso depois, sem ferir? O ambiente começa a lembrar que foi redesenhado. Hoje você não varreu poeira para debaixo do tapete. Você abriu a janela para o ar entrar. O Salmo 66 continuará guiando o processo. A paz, a partir de agora, encontra espaço para permanecer. E que a mansidão seja a resposta padrão. Há discussões que começam muito antes do primeiro grito. Nascem em pequenas ironias, apelidos que diminuem, respostas apressadas. A causa tem sido essa, nossa fala atuando como faísca em palha seca. O efeito você conhece, tensão que cresce, olhos duros, silêncio pesado, sensação de que o lar perdeu segurança. Hoje vamos à raiz. Reconhecer o peso das palavras e trocar o vocabulário que alimenta a briga por uma linguagem que restaura. O Salmo 66 nos aponta a direção. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmo 66, versículo 2. Louvar não é apenas cantar, é escolher palavras que elevam o ambiente. Quando a boca muda, a atmosfera muda. Palavras são sementes. Algumas caem em terreno de afeto e viram abrigo. Outras carregam espinhos que ferem por dias. Por isso a sabedoria ensina. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. E a Escritura nos alerta. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Não é sobre nunca sentir raiva. É sobre não entregar a ela a caneta que escreve a próxima cena. Hoje você recolhe a caneta. Faça um exame honesto da sua fala recente. Quais frases repetidas acendem incêndio? Quais apelidos viraram arma? Quais comparações, mesmo de brincadeira, deixam cicatriz? Nomeie 3 expressões que precisam sair do seu repertório. Em seguida, prepare 3 substituições simples, de efeito imediato. Eu te escuto. Posso explicar com calma? Vamos tentar de novo? Não é teatro, é governo. Palavras novas abrem espaço para reações novas. Quando a tensão subir, use uma pequena régua espiritual antes de responder.
Isso que vou dizer constrói ou derruba, aproxima ou afasta. É verdade dita com mansidão ou só desabafo que machuca? Se não passar no crivo, cale um instante, respire e reformule. O lar não precisa de vencedores de debate, precisa de gente que ama mais do que tem razão. Tome o Salmo 66 como trilho de purificação da fala. Confissão, eu fui duro. Renúncia, não vou repetir esse padrão. Louvor, subo o tom do coração, não o volume da voz. E autoridade, defino limites para o que entra e sai desta boca. Diga com serenidade: hoje eu troco pressa por cuidado, ironia por respeito, ataque por diálogo. É nessa troca que a paz encontra pouso. Talvez alguém ainda jogue provocações. Não responda no mesmo tom. Lembre que o louvor começa na escolha do verbo. Em vez de você sempre, prefira eu me senti assim. No lugar de nunca faz, diga posso te pedir isso agora. A mansidão não é fraqueza, é freio que salva. Se falhar no meio do caminho, corrija rápido. Falei mal, me perdoa, quero dizer direito. Essa frase desarma o ambiente mais do que um sermão inteiro. E quando o dia terminar, não deixe o sol se deitar sobre a ira. Ajuste o que der para ajustar hoje, nem que seja só a sua própria disposição. Guarde o que o Salmo 66 nos ensinou. A casa respira melhor quando a boca se torna instrumento de honra. Comece pequeno, mas comece já. Faça da próxima frase uma ponte, não uma cerca. Se o costume empurrar para a velha resposta, lembre-se, você tem novas sementes na mão. A partir de hoje, minha boca é fonte de vida neste lar. Algumas casas vivem sob rótulos que nunca foram contestados, apelidos que diminuem, piadas repetidas, pragas jogadas de raiva. Essas falas não ficam no ar, colam nas paredes e voltam como eco, alimentando discussões e desgastando afetos. A causa está aí. Palavras malditas que ganharam espaço. O efeito você conhece. Clima tenso, gente na defensiva, sono leve, sensação de ataque espiritual. Hoje damos um passo de autoridade. Nomear essas sentenças e anulá-las em nome do Senhor, recolocando a identidade do lar no lugar certo. O Salmo 66, versículo 7 afirma: seu poder governa para sempre. Se o governo é dele, nenhuma sentença de ira tem direito de se instalar como lei dentro da sua casa. A Escritura também nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Palavras ferem, mas também curam. Servem de flechas ou viram escudo. Hoje, escolhemos usá-las como ferramenta de limpeza. Comece reconhecendo o que foi dito. 3 exemplos comuns. Aqui ninguém presta. Tudo dá errado. Você é igual a... Cada uma age como etiqueta indigna colada nos corações. Agora, sem barulho, retire essas etiquetas com a verdade. Substitua o rótulo por identidade. Aqui a gente amada. Somos corrigidos e abençoados. Cada um tem valor diante de Deus. Não é autoajuda, é fé praticada na linguagem. O processo segue o trilho do Salmo 66 que assumimos para este vídeo. Confissão, reconheço o que falei mal. Renúncia, não endosso mais essa prática. Louvor, levanto o tom da gratidão. Autoridade, defino o que pode e o que não pode morar aqui. Ao lembrar de frases que queimam, responda com mansidão firme. Diga algo como: eu retiro essa palavra. Não descreve quem somos. Poucas sílabas, muito governo. Visualize a sala recebendo uma nova placa no espiritual. Endereço de paz. Veja a cozinha marcada por gratidão e serviço, não por comparações. Imagine os quartos como refúgio de descanso, não salas de julgamento. A casa não precisa virar tribunal. Ela volta a ser abrigo quando a língua deixa de executar sentenças e aprende a benzer. Se alguém insistir em repetir o velho jargão, não revida no mesmo tom. Responda com uma verdade curta. Aqui escolhemos respeito,
e mude de assunto. A maldição perde combustão quando não encontra combustível na resposta. Lembre, quem governa é o Senhor. Salmo 66, versículo 7. Você só está alinhando a fala com o reino dele. Talvez certas palavras tenham vindo de fora. Vizinhos, família ampliada, redes sociais. Ainda assim você decide o que fica. Feche a porta para o que adoece o clima. Abra a janela para luz, oração e conversa honesta. A autoridade espiritual começa na boca, mas termina nos gestos. Baixar o tom, pedir perdão sem justificar, elogiar o que é verdadeiro. Antes de encerrar, agradeça pelo que já mudou hoje. O ruído dentro de você diminuiu, a lembrança amarga perdeu brilho, a vontade de ter razão cedeu lugar ao desejo de construir. Isso é milagre miúdo, mas real. Amanhã, continue. Não assine novas sentenças nem repita as antigas. Reafirme a quem pertence sua casa e qual é a lei que vigora nela. Eu desfaço toda palavra maldita sobre esta casa e estabeleço aqui um endereço de paz. Há discussões que parecem terminar, mas deixam fios presos. A conversa acaba, a rotina volta, porém por dentro fica um nó. Frases que doeram, gestos que humilharam, silêncios que pesaram. A causa aqui é a mágoa guardada como escudo. O efeito é um ciclo. Qualquer assunto vira faísca. A casa perde leveza. Todo mundo anda na ponta dos pés. Hoje pegamos a chave que libera o coração, o perdão. Não é aceitar injustiça nem esquecer a força. É encerrar a dívida no tribunal de Deus para que a paz volte a reger o ambiente. Na rota do Salmo 66, o perdão é a ponte que nos tira da ofensa e nos leva a um lugar espaçoso. No meio desse caminho, o perdão é a ponte que nos tira do território da ofensa e nos leva para um campo espaçoso. É o que o Salmo 66, versículo 12, anuncia com esperança. Tu nos trouxeste a um lugar de fartura. Fartura aqui é mais do que provisão. É respiro, reconciliação, mesa posta sem medo, e o Novo Testamento reforça o passo. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Colossenses 3:13. Quem foi perdoado aprende a perdoar. Quem perdoa coloca fim ao ciclo de acusação. Faça um retrato honesto. Quem feriu você nos últimos tempos? Que frase ainda lateja? Que atitude te encolheu? Diga esses nomes ao Senhor, sem justificativas. O perdão começa nomeando a dor. Em seguida, entregue a Ele a fatura que você vem cobrando. Explicações, pedidos de desculpa, compensações. Ao colocar isso diante de Deus, você não faz vista grossa. Você muda o foro. Tira a causa do corredor das discussões e a leva ao trono do justo. Visualize uma corrente no peito. Cada elo é um episódio. A discussão de ontem, a comparação de antes, o olhar que cortou. Agora, veja a mão do Senhor tocando esse metal. Ouça o estalo. Um elo se abre, depois outro, até que a corrente escorrega e cai. O peito expande. É assim que a casa volta a respirar. Não quando todo mundo muda de uma vez, mas quando alguém decide parar de alimentar a prisão por dentro. Se o orgulho resistir, mas eu estava certo. Lembre, perdão não é absolver culpa, é retirar a sua alma do cativeiro da ofensa. Se o medo falar, vão pisar em mim, responda com a verdade. A mansidão não te torna fraco, te faz governar a própria reação. E se a mente repetir, não consigo, ore com simplicidade. Senhor, empresta-me o teu coração até que o meu aprenda. Troque o vocabulário da cobrança por expressões que abrem pontes. Eu senti dor. Posso explicar com calma? Vamos recomeçar? Palavras novas criam clima novo. Se surgir a chance, peça perdão sem defesa. Eu falei mal. Me perdoa. Essa frase desarma o ambiente como poucas coisas. Agora, abençoe quem te feriu. Fale o nome em voz baixa e declare que não irá cobrar de novo a mesma dívida.
Entregue a pessoa à graça de Deus e peça que Ele cure ambos. O céu se move quando o coração renuncia ao direito de se vingar. Para selar este passo, agradeça. Obrigado, Senhor, por me conduzir de lugares estreitos para um lugar de fartura. Eco do Salmo 66, 12. Guarde um gesto simples para os próximos dias. Antes de dormir, faça um breve balanço do que doeu e diga ao Senhor: não levo isso para amanhã. Assim, a corrente não volta a se montar. Eu libero quem me feriu e recolho de volta o meu coração inteiro. Hoje vamos dedicar a casa ao Senhor, com simplicidade e fé. O que o coração alinhou vira prática. A causa do peso vinha de palavras e hábitos que deixavam entradas abertas. O efeito eram discussões, cansaço e ar de contendas. Pela rota do Salmo 66, consagraremos cada espaço para que a paz permaneça. Trarei à tua casa holocaustos, cumprirei os meus votos. Salmo 66, versículos 13 e 14. Porta de entrada. Toque a madeira com respeito e entregue as chegadas e partidas da família. Proclame: nesta porta não entram insultos, aqui entra a paz. Lembre: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 7. Veja a soleira selada como bênção. Se telefonemas acendem brigas, ajuste horários e tom. Sala: consagre as conversas. Eu escolho que estes sofás recebam descanso, não julgamentos. Se objetos lembram brigas, separe-os. Onde havia crítica, que reine gratidão pelo que já temos e pelo que está sendo curado. Se o volume subir, use o silêncio por um momento e retome com mansidão. Cozinha. Abençoe o preparo do alimento e a partilha. Declaramos: nesta mesa não nos comparamos. Aqui celebramos o pão. Temas sensíveis terão hora e tom adequados. Se a televisão rouba a conversa, ajuste horários. Se palavras ásperas surgem, troque por pedidos claros e gentis. Quartos. Estabeleça repouso. Estas camas não guardam mágoa. Aqui o sono é leve. Se o celular impede diálogo, combinem limites. Que gavetas não guardem lembranças que reacendem contendas. Selecione o que fica e o que vai. Coloque diante de Deus a intimidade do casal e a pureza dos filhos. Onde houve lágrimas, venha consolo. Onde houve medo, segurança. Banheiro. Consagre a higiene como sinal de limpeza interior. Enquanto lavamos o corpo, o Senhor lava a linguagem. Que a rotina lembre: esta casa tem outro governo. Corredor. Abençoe encontros e idas e vindas. Estabeleça respeito neste corredor. Se bilhetes inflamam discussões, troque por combinações claras e afetuosas. O caminho que liga os cômodos agora é via de paz. Escritório ou estudo, dedique ao foco e ao serviço. Consagre. Aqui ideias florescem sem competição. Trabalhamos com verdade. Que metas sirvam ao crescimento, não à disputa. Varanda ou quintal. Entregue esse espaço para encontros pacíficos e descanso. Estabeleça limite de barulho e fala áspera. Seja refúgio e respiro. Volte à porta. Renove o compromisso do Salmo 66. O que declaramos, cumprimos. Se uma prática reacender contenda, corrija cedo. Se uma palavra ferir, peça perdão. Cobertura espiritual é cuidado amoroso. Agradeça. Veja a casa respirando como janelas que se abrem. O que saiu partiu, o que ficou ganhou sentido. Ele preserva a vida e não deixa que nossos pés vacilem. Salmo 66, versículo 9. Que esta realidade se firme. Entradas limpas, conversas brandas, descanso restaurado hoje, serviço generoso. Esta sala recebe conversas brandas, estes quartos, descanso. Esta cozinha, gratidão. Amém. Paz e descanso plenos. Quando a casa aprende a conversar, as discussões perdem combustível. A causa não é só um assunto sensível, é o jeito de falar, a pressa de responder, a vontade de vencer. O efeito você percebe.
distanciamento, ironias, portas fechadas. Vamos praticar reconciliação simples, com autoridade mansa. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Unidade não cai pronta, constrói-se com escolhas pequenas. O Salmo 66 nos dá um caminho simples, coração verdadeiro diante de Deus e paz praticada entre nós. Agora aplicamos isso na convivência. Passos curtos para hoje. Primeiro, respire e desacelere. Depois, escolha alguém da casa para reabrir a conversa sem acusar. A aproximação física ajuda a baixar defesas. Toque gentil no ombro ou segure as mãos. Olhos nos olhos, tom sereno. Evite a palavra mas, que anula um pedido honesto. Modelo de fala, para adaptar. Eu errei no tom, me perdoa. Outra opção, eu te magoei, quero recomeçar. Para casais, eu falei acima do necessário, vou falar com respeito. Para pais e filhos, eu te ouvi pouco. Me ajuda a te entender melhor? Não explique o erro nem revire o passado. Reconciliação é porta estreita. Cabe verdade e humildade, não defesa. Se a outra pessoa reagir com raiva, não responda na mesma moeda. Repita com calma: eu estou aberto para acertar contigo. Faça uma pausa e proponha um gesto símbolo que ajude a virar a página. Um abraço, um aperto de mão, um minuto de silêncio lado a lado. Símbolos fixam decisões invisíveis. Acordo para os próximos dias. Falar devagar, marcar horário para temas difíceis, evitar conversas tensas quando alguém estiver exausto, agradecer quando o tom ficar bom. Criem 2 frases de socorro para quando a discussão ameaçar voltar. Vamos respirar? E podemos continuar depois? Isso é prudência, não fuga. Tragam Deus para dentro desse acordo. Agradeçam pelo que mudou hoje e peçam ajuda para manter o novo ritmo. Se preferirem, cada um diga uma linha de louvor simples. Senhor, obrigado por nos guardar. Obrigado por esta casa. Louvor coloca a conversa sob outro governo. Se houver histórico de palavras que feriram, digam: eu retiro aquelas frases. Não representam quem somos. Para não recair, combinem limites de linguagem, sem insultos, sem apelidos, sem comparações. Substituam por pedidos objetivos e elogios sinceros. Por fim, imaginem uma ponte entre vocês, tábuas firmes sendo colocadas. Cada gesto de humildade é mais uma tábua, cada pedido de perdão, mais um prego. A ponte sustenta a travessia quando a tempestade voltar. Se algo ainda ficou preso, apresentem a Deus e guardem uma decisão. Hoje eu não pago com a mesma moeda. Durmam leves. Amanhã, retomem a construção pelo começo. Mansidão, escuta, verdade simples. Assim, a unidade deixa de ser ideal e vira prática diária. A casa aprende outro som. Eu escolho a mansidão hoje. Minha voz baixa o fogo e levanta pontes. Algumas discórdias não nascem do nada, entram por frestas. Hábitos pequenos deixam janelas para a irritação voltar. A causa é esse conjunto de brechas, ressentimento não tratado, comparações, insinuações que reacendem brigas e memórias como munição. O efeito é claro: clima tenso, respostas atravessadas, desgaste constante. Hoje vamos fechar essas entradas e colocar sentinelas no lar. A rota do Salmo 66 nos sustenta. Ele preserva a nossa vida e não deixa que os nossos pés vacilem. Salmo 66, versículo 9. Se ele preserva, nós cooperamos. Fechar brechas não é superstição, é obediência prática. Tiago aconselha: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Sujeitar-se a escolher outra postura. Menos pressa, menos orgulho, mais mansidão e verdade. Faça um inventário sincero. Pergunte-se: em quais momentos a conversa azeda? O que antecede a faísca? Talvez seja a hora errada de tocar em temas sensíveis, o silêncio punitivo que congela a casa, a ironia que veste mágoa de piada ou mania de revirar ofensas antigas.
para vencer o argumento. Reconhecer é tirar o alimento da contenda. Para cada abertura percebida, proponha uma troca simples. Em vez de falar exausto, marque horário. No lugar de apontar, faça pedido claro. No lugar de acusar em público, trate em particular. Se a voz subir, respire e retome. Quando a mente trouxer listas de falhas, interrompa o roteiro. Escolha gratidão pelo que já melhorou. Portas se fecham com escolhas pequenas, repetidas. Estabeleça proteções que o coração enxergue. Conversem e firmem um acordo. Tom de voz baixo por padrão, pausa antes de temas difíceis, tempo semanal para alinhar, autorização mútua para dizer, vamos continuar depois. Escrevam 2 frases de socorro e guardem na memória. Baixar o tom. Respirar e pedir com clareza. Não é teatralidade, é pacto que guarda. Volte ao texto sagrado e ore com simplicidade. Senhor, eu me sujeito ao teu cuidado e resisto ao mal que confunde. Guarda este endereço. Onde houver brecha, aponta. Onde houver orgulho, amolece. Onde houver ressentimento, cura. Eu decido cooperar contigo. Se alguém ainda provocar, rompa o circuito costumeiro. Não devolva no mesmo registro, mude o terreno. Eu quero resolver, não brigar. Se a discussão subir, seja prudente. Voltamos a isso depois? A paz não é fuga. É governo interior que sabe quando avançar e quando parar para não ferir. Para concluir, visualize portas internas sendo fechadas com chaves de lucidez. Ouça o clique. Veja guardas tomando posição. Vigilância nas entradas da fala, do olhar e da memória. A casa deixa de ser campo de batalha e volta a ser abrigo. O Espírito Santo ensina o ritmo e a palavra sustenta a decisão. A proteção começa hoje e segue na rotina. Onde houver dúvida, peço sabedoria. Onde houver tensão, escolho calma. Eu fecho as portas que alimentavam confusão e abro espaço para a paz permanecer. Paz. Chegou a hora de transformar o que oramos em regra do lar. Não é um costume vazio, é um pacto doméstico que encerra brigas e mantém o clima leve. O Salmo 66 nos convoca. Bendizei a Deus, ó povos, e fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva a nossa vida e não deixa que os nossos pés vacilem. Salmo 66, versículos 8 e 9. Quando a gratidão vira hábito, a confusão perde alimento. Hoje selamos, nesta casa, a paz é a última palavra. Para isso, adotamos um rito diário de 1 minuto, simples. De manhã, respire devagar e volte o coração para Deus. À noite, agradeça pelo que já mudou. No meio do dia, quando o clima pesar, lembre a promessa de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, versículo 27. A paz que ele dá não depende do humor das pessoas. Nasce de uma presença que governa. A bênção que marcava Israel também pode marcar sua família. Proclame com fé a bênção arônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, versículos 24 a 26. Você pode falar nome por nome, como quem reveste cada pessoa com proteção e serenidade. Definimos a lei da conversa. Se o tom subir, a paz lembra o acordo. Paramos, baixamos a voz, retomamos depois. Em vez de vencer discussões, preservamos o vínculo. Em vez de recorrer a ironias, praticamos pedidos claros. Em vez de memórias usadas como munição, preferimos reconhecer erros e ajustar. E quando um de nós acertar no tom, agradecemos. Gratidão reforça o que funciona. Crie um sinal de paz da família, breve e conhecido por todos. Pode ser tocar de leve a porta antes de entrar no quarto, um abraço curto no corredor, uma mão sobre o ombro enquanto se fala. Não é teatralidade, é memória afetiva.
O corpo aprende o caminho da reconciliação e ajuda a mente a não cair nas velhas respostas. No coração do Salmo 66, elevamos o louvor dentro de casa e mantemos o que Deus já começou. Agora, elevamos a voz do louvor dentro de casa. Antes da refeição, uma frase de gratidão. Ao final do dia, um "Obrigado, Senhor, por nos preservar". Pequenos gestos, grandes efeitos. A atmosfera muda quando o coração aprende a bendizer. Se a tensão tentar voltar, não entre no roteiro antigo. Reafirme o estatuto de paz. Esta casa é lugar de brandura, descanso e respeito. O Senhor preserva nossa vida e nos mantém firmes. Hoje se eleva neste lar um padrão novo. Palavras que constroem, silêncios que protegem, escolhas que pacificam. A bênção não é evento, é prática. Para selar, imagine a casa arejada pela manhã, cortinas abertas, ar novo entrando. É essa clareza que guardamos. Se algo fugir ao combinado, voltamos à base, pedimos perdão, recomeçamos. O Deus que preserva também restaura. Que a paz alcance visitas e vizinhos ao redor. Já a paz do Senhor governa esta casa. Aqui, a última palavra é a paz. Hoje, selamos a vitória que começou a nascer na sua casa. Não é um fim, é um começo mantido com fé diária. O Salmo 66 conclui com gratidão. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Salmo 66, versículo 20. Essa é a base do pós-vitória. Reconhecer o bem recebido, manter o coração alinhado e não abrir novamente as portas que já fechamos. Celebrar é afirmar. A paz tem governo aqui e nós vamos cuidar dela. Comece lembrando 3 sinais de mudança que apareceram. Talvez o tom de voz tenha baixado, uma conversa difícil tenha sido adiada com sabedoria, ou alguém tenha pedido perdão sem justificativa. Agradeça em voz baixa. A gratidão solidifica passos que ainda são pequenos, mas reais. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Provar é repetir, ver é perceber. Juntos constroem confiança. Agora, organizamos a manutenção em 3 pilares simples. Primeiro, 1 minuto diário. Manhã de entrega, noite de agradecimento. Uma respiração profunda, uma frase de louvor, um pedido curto de sabedoria. Segundo, um encontro semanal com o Salmo 66. Escolham um dia para ler em voz mansa, lembrando a rota de purificação que ele nos ensinou. Depois, conversem por 5 minutos sobre o que precisa de ajuste. Terceiro, um hábito de paz por dia. Ouvir até o fim, usar palavras gentis e marcar horário para temas sensíveis. Dê também um espaço ao testemunho. Conte aos da casa o que Deus fez e, quando sentir no coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Testemunhar alimenta a fé e coloca a luz no alto. Cantem de júbilo. Digam continuamente: o Senhor se agrada do bem do seu servo. Salmo 35, versículo 27. Não é autopromoção, é reconhecimento público da misericórdia. Visualize a sua casa pela manhã, cortinas abertas, ar entrando. Se em algum dia o clima pesar, retorne ao combinado. Respire, abaixe o tom, adie o assunto, ore em silêncio. Pós-vitória é vigilância mansa. Perseverar consolida o que Deus começou. Crie um lembrete discreto, um cartão na porta com paz por padrão, um aviso no celular que diga falar com calma, um versículo na geladeira. Essas âncoras ajudam o coração a não voltar ao piloto antigo. E se um tropeço acontecer, não entregue a pauta ao desânimo. Corrija cedo, peça perdão, recomece já. Abençoe entradas e saídas. Que visitas sintam leveza. Que crianças durmam seguras, que o trabalho que começa debaixo deste teto carregue serenidade. Que a bênção de número 6 fique sobre todos aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz. Antes de encerrar, agradeça novamente. O Senhor ouviu, sustentou, preservou,
Leve isto para a vida. Se a paz é lei desta casa, minha fala obedece, meus gestos confirmam. Assim, o que começou como oração vira cultura de família, e o ambiente passa a proteger aquilo que Deus plantou. Eu celebro a mudança que começou hoje e escolho manter este ambiente de paz,